dos grampos do BNDES. Vocês, inclusive, devem lembrar disso melhor do que ninguém. Levou, inclusive, à renúncia do presidente do BNDES na época. Quando você foi... Oi? Sim, do Mendonça de Lama, a frase do Brizola, a denominação do Brizola famosa, do ministro, do presidente do BNDES, enfim, que foram flagrados ali em grampos, que até hoje não se sabe exatamente quem são. Quer dizer, foi a ABIN que fez, mas quem demandou para a ABIN fazer esse grampo até hoje é um grande mistério. Enfim, que mostram ali como, de um lado, se trabalhava para que uma determinada empresa, um determinado consórcio, levasse o que veio a se chamar Telemar. E depois, por outra, a avaliação deles de quem levou, no final das contas. Era telegangue, era rataiada, essas eram as expressões utilizadas nos bastidores do processo de privatização, que acabou dando, de um lado, em Daniel Dantas, por dentro, né? E por fora, na Andrade Gutierrez e no irmão do senador Tasso Gereissati, o Carlos Gereissati, que vieram a ser os acionistas principais da Telemar. Mas, principalmente, o problema aqui do que eu estou chamando aqui do julgamento final modificado versus o Telecommunication Act. Qual o modelo brasileiro cantado em prosa e verso? Você pega o Brasil e divide em áreas, é isso? E aí cada área fica com um monopólio durante um tempo, e aí você tenta atrair concorrência para que esse monopólio vá sendo quebrado posteriormente. Ora, esse modelo é copiado do chamado julgamento final modificado. Por que julgamento final modificado? Porque nos anos 40 os Estados Unidos tinham tido um julgamento sobre a natureza monopólica da AT&T. Esse julgamento terminou em 55, 56 e concluiu ok para o monopólio, segue monopólio privado. Em 74, retoma-se esse julgamento, já com, enfim, um outro momento histórico, com a explosão das micro-ondas, com uma empresa chamada MCI, que depois até comprou a Embratel aqui, instalando micro-ondas nos Estados Unidos, e ela reivindicando muito fortemente a quebra do monopólio da AT&T. Esse julgamento começa em 74, em 82, então, sai o resultado desse julgamento. É um juiz de Washington que vai, enfim, expedir o resultado, chama-se Harold Green, esse famoso julgamento final modificado, quer dizer, modificado porque ele modifica lá o dos anos 50, e ele propõe exatamente isso. Pega-se a AT&T, olha como o modelo é idêntico, pega-se a AT&T e ela fica só na longa distância, em Bratel. Você pega a operação local e você divide o país em áreas monopólicas, que lá tiveram o nome de Baby Bells, porque a Mabel, a Mother Bell era a AT&T e essas locais eram a Baby Bell. Então você fraciona a operação local, você atrai investimentos na forma de concorrência, essa era a suposição, e depois você libera esse mercado. Pois bem, eu convido vocês a lerem um livro interessante de um sujeito que foi assessor do Reagan e do Bush pai para telecomunicações e que foi um forte lobista no processo de aprovação da legislação americana de telecomunicações, que é o Telecommunication Act, que é de 96, é um ano antes da aprovação da nossa Lei Geral de Telecomunicações. Está, inclusive, publicado em português, acho que está esgotado. Ele chama George Gilder. O livro tem um título bem interessante, porque foi escrito em 95, mais ou menos, Vida após a televisão. Quer dizer, ele já está ali intuindo o fim da ideia de televisão, como a gente consegue, a revolução da internet e tudo. Ele é um sujeito extremamente conservador. Hoje ele se dedica a um think tank da divulgação do criacionismo nas escolas americanas. Você vê que é um sujeito meio conservador, mas foi um ator político importante nesse processo, né? E a proposta que ele defende nesse livro é a proposta que acabou vingando na lei. Por isso o livro é interessante, porque ele é um pouco o prenúncio do que veio a ser a legislação americana. E ele diz textualmente o seguinte: o modelo do julgamento final modificado deu errado. Não se atraiu competição na última milha. A última milha continua, quer dizer, a parte que leva até as casas, continua essencialmente monopólica, e o que nós temos são empresas pequenas, frágeis e suscetíveis ao investimento do capital estrangeiro, que pode chegar aqui e pegar essas empresas. O pânico deles, na época, se chamava-se Alemanha e, principalmente, Japão. Estamos falando do início dos anos 90. Então, qual é a proposta dele? Acabe-se com essa divisão e vamos permitir o surgimento de grandes empresas nacionais.
Hoje, os Estados Unidos têm basicamente duas grandes operadoras do que sobrou do modelo de telecomunicações. É claro que, em paralelo, vieram as empresas de TV a cabo. Então, você tem mais duas hoje grandes de TV a cabo e duas grandes de telecomunicações. O modelo americano se restringiu a quatro, e quatro por enquanto, né? Porque o processo de concentração segue a passos largos. O Telecommunication Act, portanto, foi a pá de cal no modelo do julgamento final modificado. Então, reparem o seguinte, em 96, os Estados Unidos diz que o modelo de 82 deu errado. Em 97, a gente copia o modelo de 82. Que os Estados Unidos tinham acabado de concluir que tinha dado errado nos Estados Unidos. Eu cito aqui também o caso italiano, porque em 94, a Itália era o único país na Europa que não tinha o chamado campeão nacional, que nesse contexto o uso de telecomunicações é bem específico. É a grande empresa nacional, a ideia na Europa foi, abre-se o mercado, ok, permite-se a concorrência, desde que eu tenha o meu campeão nacional. Então, quem quiser vir para o meu país, opera numa boa, mas vai se confrontar com a última milha do meu campeão nacional, que esse é o grande ativo do negócio. British Telecom, Deutsche Telekom, France Telecom, Telefônica de Espanha, Portugal Telecom, Telesonera na Suécia, enfim. A Itália era a única que não tem. O que ela faz? Ela era fracionada. Era justamente fracionada. O que ela faz em 94? O governo intervém, pega as 5 operadoras e transforma numa única, que é a que a gente conhece como Itália Telecom, que opera a TIM no Brasil, inclusive. Então o Brasil vai na contramão do que estava sendo feito no resto do mundo. O modelo brasileiro, cantado em prosa e verso como a essência da modernidade, ele é o contrário, ele é a contramão daquilo que vinha sendo adotado em outros países. Né? Aí só para lembrar, está aqui esse Brasil Telecom não confundia com o Brasil Telecom, a empresa que veio a ser criada lá com o fruto da privatização. Brasil Telecom foi uma proposta levada por setores, inclusive do movimento sindical de trabalhadores em telecomunicações, não apenas, mas também, ao governo com a seguinte constatação: ok, entendemos que vocês vão privatizar. Já assumimos que não tem jeito, vai ser privatizado. Ok. O que a gente está pedindo apenas é o seguinte: não fracione. Porque ao fracionar, você quebra o modelo, você não vai permitir o surgimento de uma empresa, de um campeão nacional brasileiro. Então, ok, pega a Telebrás, extingue as teles locais, Telemig, Telesp, não sei o quê, cria uma única empresa, vende. Aí a participação do Estado pode ser na forma de golden share, pode ser de alguma forma, ok, vende prioritariamente ao capital nacional e abre para a entrada do capital estrangeiro. Era o modelo europeu, abre para a entrada do capital estrangeiro, mas o capital estrangeiro vai chegar aqui e vai se confrontar com o campeão nacional brasileiro, que tinha esse nome Brasil Telecom por causa de France Telecom, Deutsche Telekom, enfim, todas as empresas lá. O governo não opta por isso, o governo opta por fracionar. E aqui eu vou me arriscar um pouco, enfim, estou sendo, assim, digamos, na beira até onde eu posso ir num debate público. É muito ruim que esse fracionamento tenha sido feito, levado a cabo por um ministro que acabou falecendo no processo, que era o Sérgio Mota, que era também o tesoureiro da campanha do Fernando Henrique, num ano eleitoral. Né? Aquele negócio da mulher de César. Mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. A condução de um processo desses, num ano eleitoral, de um fracionamento das empresas, permitindo a dispersão de um monte de interessados, é muito ruim para o processo. Cria uma mancha nesse processo complicada de ser administrada. Como é que você faz isso no ano eleitoral? Você está dividindo, está fracionando, está agradando gregos e troianos justamente às vésperas do seu processo eleitoral. Há uma série de acusações de como isso foi utilizado para arrecadar caixa, basicamente. Bom, esse é o modelo pensado, mas o modelo foi destruído ao longo do caminho. Quer dizer, o modelo já tinha problemas na sua partida, mas o modelo foi sendo destruído ao longo do caminho. Aí eu vou listar aqui. Primeiro, a ideia de que teriam espelhinhos. Não sei se vocês lembram que era além das espelhos, teriam as espelhinhos. Não houve nenhum espelhinho. Não houve. A proposta que está na Lei Geral de Telecomunicações de que haveriam os espelhos, as principais, né, as que espelhariam as privatizadas, e haveriam espelhos locais, as espelhinhos, não houve. Né? O das espelhos, a última espelho acabou, só teve uma que deu certo, que foi a GVT, acabou de ser engolida pela Vivo. Né? As outras, Intelig, Vesper, não deram nem para partida, né? Foram todas desaparecendo. Então, esse modelo de concorrência aqui, de espelhos e espelhinhos,
fracassou. A telefonia móvel, idem. Se vocês lembram, o Brasil era todo partido numa série de... O Rio de Janeiro, por exemplo, era Rio e Espírito Santo. Então, no Rio e Espírito Santo, teria que ter uma empresa que operasse só aqui. Esse modelo acabou. Hoje nós vivemos são 4 empresas que operam nacionalmente. O fim dos setores era óbvio que aconteceria. Isso aconteceu nos Estados Unidos, é óbvio que aconteceria. Esse mercado tende à concentração. O absurdo é ter sido proposto inicialmente algo que destoasse disso, que destoasse da tendência inevitável de um processo de concentração. Então alimentou-se a expectativa de que você teria trocentas operadoras de celular no Brasil. E, na verdade, hoje você tem 4 operadoras, que hoje na Europa, inclusive, há um debate, 4 ou 3, né? Esse é o grande debate na Europa. O mercado sustenta 4 ou sustenta 3? O Reino Unido acabou de impedir a fusão de 2 empresas, que reduziria as operadoras no Reino Unido para 3. Né? Enfim, mas esse é o debate. E aqui no Brasil a gente alimentou a expectativa de que teriam dezenas de empresas. Bom, aí você tem os 2 grandes problemas aqui. Primeiro, esse decreto que está na raiz da crise da Oi. O decreto que permite... Você tinha o tal do PGO, né, o Plano Geral de Outorgas, que obrigava a você ter basicamente 3 áreas de operação. Né, uma parte do Norte, e o Nordeste e o Centro-Oeste, e o Sudeste, desculpa, uma parte do Norte, o Centro-Oeste e o Sul. E São Paulo como um mercado separado. O Plano Geral de Outorgas é alterado por esse decreto que permite que uma empresa opere em 2 áreas ao mesmo tempo. É alterado de encomenda para que então, Telemar comprasse a Brasil Telecom e virasse a Oi de hoje. Qual é o problema desse modelo? Isso era para quê? Para criar a grande empresa nacional. O problema é que isso foi ótimo para os acionistas das 2 empresas e péssimo para a empresa. Isso é uma coisa que eu vou já comentar de como a condução da Oi, que é o meu caso exemplar aqui, foi o tempo inteiro um excelente negócio para os acionistas e um péssimo negócio para a operadora. Por quê? Porque criou uma assimetria do qual a Oi é vítima até hoje. A Oi tem a obrigação de estar presente em todos os municípios brasileiros. Ela tem a obrigação de universalizar o telefone fixo em todos os municípios do Brasil, enquanto todas as outras operadoras operam apenas nos mercados lucrativos. Então você acarreou, uma única empresa ficou com todas as obrigações do modelo. Mas a Vivo tem obrigações em São Paulo. Mas São Paulo é bom, né? Agora quero ver se você tem obrigação no Norte, quero ver se você tem obrigação no interior do Nordeste. Isso gerou uma assimetria que acabou sendo fatal. Ao invés de criar o campeão nacional, você destruiu a Oi ao acarrear para ela todas as obrigações do modelo e deixar as outras... O grande gigante Embratel, NET e Claro, opera com infraestrutura física em 300 municípios do Brasil. São 5.564. Porque ele só achou mercado em 300. O resto, não, muito obrigado. Então, essa assimetria, e eu já vou explorar melhor isso, está na raiz da crise da Oi. E, por fim, os bens reversíveis, que esse é o grande debate do momento. Né? Primeiro, a Anatel reconheceu, numa ação, inclusive impetrada pelo Proteste, que ela não monitorou os bens reversíveis. Então, ao longo de muitos anos, bens reversíveis por quê? Porque na privatização estava dado que ela teria que devolver esses bens à União ao final do processo de concessão, que se dá em 2025. Esses bens, portanto, tinham que ter sido monitorados pela Anatel. Já tem de partida um problema tecnológico grave, que a nossa lei foi olhando para trás ao invés de olhar para frente. Era óbvio que o processo de convergência tornaria cada vez mais difícil você separar, do ponto de vista da infraestrutura, a infraestrutura que é usada para telefone fixo da infraestrutura que é usada para banda larga. Como é que você vai chegar no final das contas? Você tem um cabo na tua casa que chega o Velox e o telefone fixo. Em 2025 você diz, uma parte desse cabo é reversível para a União, porque esse é do telefone fixo. A outra parte do cabo é o serviço autorizado, ele não é reversível à União. Era óbvio que isso ia dar problemas. Mas ainda por cima, os bens físicos não foram monitorados pela Anatel. Então hoje, por exemplo, temos dificuldade para saber quantos foram alienados, o que já foi vendido. A lista atual é de 7.499 bens imóveis que seriam reversíveis à União. Então você tem o problema do não monitoramento e o problema aqui desse decreto aqui, que é um outro decreto que complica, porque... não vou entrar no caso, detalhe, já estou correndo, mas ele mistura mais uma vez
os serviços autorizados com os serviços concedidos, serviços com bens reversíveis com serviços sem bens reversíveis, aumentando ainda a complicação dessa devolução, e a Lei 12.485, a Lei da TV a cabo, que permite juntar embaixo do mesmo CNPJ a contabilidade da parte da empresa que tem bens reversíveis com a contabilidade da parte da empresa que não tem bens reversíveis, tornando mais difícil ainda essa separação. Então, o modelo, repara, ele tinha problema de partida e ele foi sendo